Olá! Hoje a gente vai muito além dos sarcófagos de ouro e das bandagens de linho para tentar entender a profunda obsessão que o Egito Antigo tinha com a vida após a morte. E olha, isso aqui não é só uma história sobre múmias, não. É sobre as crenças que moldaram uma das civilizações mais fascinantes da história. Então vamos lá. A pergunta central é essa: por que tanto esforço? Por que tanto trabalho? Pirâmides, tumbas lotadas de tesouros, um processo de embalsamamento que levava 70 dias, tudo isso aponta para uma única resposta, que está bem no coração da visão de mundo deles. Para a gente entender esses rituais todos, primeiro a gente precisa entender a alma. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim. Era, na verdade, uma transição bem perigosa para uma nova existência. E a mumificação? Bom, ela era a chave para essa jornada dar certo. E aqui está o conceito central de tudo, o Ka, a força vital da pessoa. A crença era que depois da morte, o Ka precisava se reunir com o corpo para a vida eterna ser possível. Só que tinha um porém, um grande porém. O Ka só conseguiria achar o corpo de volta se ele estivesse reconhecível. Ou seja, preservar o corpo não era uma escolha, sabe? Era uma necessidade espiritual, absoluta. Sem um corpo preservado, o Ka se perderia por aí, e a chance de uma vida eterna, bom, ela desapareceria para sempre. A mumificação era tipo a única pólice de seguro que eles tinham para a imortalidade. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê, bora ver o como. O processo de mumificação era um procedimento sagrado, super meticuloso, que levava, olha só, mais de 2 meses para ficar pronto. E quem comandava tudo isso não era qualquer um, não. Era um sacerdote especialista que usava uma máscara de Anubis, o deus do embalsamamento. Isso já mostra que cada passo ali não era só, digamos, medicinal. Era profundamente religioso. Um ritual sagrado mesmo para guiar os mortos. E o processo todo, 70 dias. Exatos 70 dias. Para pensar nisso, são mais de 2 meses. Era esse o tempo que eles acreditavam ser necessário para preparar o corpo perfeitamente para a jornada da eternidade. Olha, a primeira fase era bem intensa. O cérebro, eles tiravam pelo nariz. Para eles, o que importava mesmo, o centro da inteligência e da emoção, era o coração. Por isso, enquanto os outros órgãos iam para potes especiais, os vasos canópicos, o coração ficava. Ele era essencial para o grande julgamento final. Depois disso, o corpo era todo coberto com natrão, que é um tipo de sal natural, e ficava lá, secando por 40 longos dias. Imagina só. Depois de desidratado, ele era preenchido para manter o formato original, e aí sim começava o ritual de enfaixamento, com metros e metros de linho. Amuletos de proteção eram colocados com todo cuidado no meio das faixas, e no final, a múmia ia para o seu sarcófago. O passaporte para a eternidade estava pronto. Mas beleza, quem é que tinha acesso a todo esse tratamento VIP para a vida após a morte? A resposta para isso mostra direitinho como a sociedade egípcia era dividida. A sociedade egípcia era uma pirâmide, literalmente, bem rígida. Lá no topo, o faraó, que era visto como um deus. Logo abaixo, nobres e sacerdotes. Depois vinha a galera que sabia ler e escrever, os escribas, os oficiais. Em seguida, artesãos e comerciantes. E lá na base, sustentando tudo isso, a grande maioria, os agricultores e os trabalhadores. E aí é que a gente chega num ponto fundamental. Como essa citação deixa bem claro, a jornada para a vida eterna tinha um preço, e era um preço alto. Ou seja, a mumificação completa era um artigo de luxo, algo só para a elite mesmo. Os mais pobres simplesmente não tinham como pagar. E o contraste entre o topo e a base dessa pirâmide era gigantesco. De um lado você tinha o faraó, um deus-rei, cuja tumba era um projeto nacional. Do outro lado, o agricultor, a espinha dorsal da nação. Na hora da morte, ele muitas vezes era simplesmente enterrado na areia quente do deserto, onde, por ironia, o próprio clima acabava fazendo uma mumificação natural. Ok, ter um corpo preservado era só o primeiro passo. Ele precisava de uma casa segura e bem equipada para a eternidade. Uma verdadeira fortaleza contra ladrões e, claro, contra o caos do tempo. E a arquitetura das tumbas, nossa, evoluiu demais com o tempo. Começou com umas covas simples na areia, sabe? Depois evoluiu para umas tumbas de tijolo, as mastabas. Aí veio a era das pirâmides gigantes de pedra para os reis. E, mais tarde, no Reino Novo, a estratégia mudou. Tumbas secretas, cheias de salas, cavadas nas rochas lá no Vale dos Reis. Tudo para tentar garantir mais segurança. Pensa assim,
As tumbas eram praticamente casas para a eternidade, equipadas com tudo que uma pessoa poderia precisar: móveis, comida, jogos, ferramentas. Tinha até as estatuetas Shapti, que eram tipo uns servos mágicos para fazer o trabalho pesado no além. E, talvez o item mais crucial de todos, os textos funerários. O famoso Livro dos Mortos, por exemplo, era um mapa, um guia com feitiços para ajudar a pessoa a passar sã e salva pelo submundo. E o último ritual, o grande finale antes de lacrar a tumba, era a cerimônia de abertura da boca. Um sacerdote tocava a boca, os olhos e os ouvidos da múmia com instrumentos especiais para, simbolicamente, devolver os sentidos a ela. Era, literalmente, a ativação final da múmia para sua nova vida eterna. Beleza. Depois de ver tudo isso, fica a pergunta: o que essa indústria da morte toda nos diz sobre a vida no Egito Antigo? A conclusão é meio irônica, na verdade. É olhando para essa obsessão com a morte que a gente consegue a melhor janela para entender a vida deles. As práticas funerárias refletem tudo: a hierarquia social, a economia, a religião e a crença profunda deles na ordem cósmica, a Ma'at, que eles lutaram tanto para manter em equilíbrio, tanto em vida quanto, claro, na morte. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão para fechar. Os antigos egípcios gastaram fortunas e milênios buscando a vida eterna. Pode ser que eles não tenham encontrado essa vida do jeito que imaginavam, mas uma coisa é certa: ao deixarem para trás esses monumentos e essas múmias, eles com certeza conseguiram um outro tipo de mortalidade, um lugar permanente nas páginas da nossa história, um legado que continua fascinando a gente até hoje.